Professor Cauã aqui. A gente vai para a nossa aula de Química do terceiro ano. O nosso tema é isomeria plana. Tá certo? A gente tem visto aí a respeito dos hidrocarbonetos, né? E das funções orgânicas, né? Que foram as últimas aulas que a gente viu aí. Então, os hidrocarbonetos, né, associados ao petróleo e à nossa química orgânica. E agora a gente tem visto a respeito das funções orgânicas, como o álcool, né? O éter, e etc. A gente tem visto aí também sobre as aminas, as amidas, né? E outros, né? Então, a ideia é que agora a gente precisa pensar na relação entre as fórmulas, tá? Então, a gente vai ter as fórmulas, né? A gente tem a fórmula molecular, e a fórmula estrutural, tá? Então, cada composto que a gente vem estudando, cada classe de compostos que a gente vem estudando, ela tem, né, uma fórmula molecular, né, e tem uma fórmula estrutural, certo? O que era a fórmula molecular? Ela, por exemplo, o CH4, né? Essa era a fórmula molecular. Ou o C2H6. Essa era a fórmula molecular. E a fórmula estrutural? Era, por exemplo, né, para o metano aí, e para o etano, né? Quando era muito maior que isso, a gente fazia o quê? A gente comprimia, né, os hidrogênios aí, né? Geralmente, quando são muito maiores, a gente pode comprimir os hidrogênios aí, por exemplo, CH3, né? É a mesma ideia. Né? Então, a gente vai ver aí com mais detalhes, né, os principais tipos de isomeria plana nessa aula. A gente primeiro precisa pensar o que são os isômeros. Os isômeros, eles são compostos que eles possuem a mesma fórmula molecular, mas eles têm fórmulas estruturais diferentes. Então, né, fórmula molecular é igual e fórmula estrutural é diferente. Um exemplo que a gente pode pensar seria o exemplo do pentano, né? A gente poderia pensar no pentano, tá? O pentano, ele tem a fórmula estrutural, né? Se a gente lembrar da fórmula molecular, né, ele vai ter o quê? Um número de carbonos e um número de hidrogênios, né? Para todos os alcanos, né, ou os hidrocarbonetos, vai funcionar desse jeito. Então, para o pentano, a gente tem o quê? A gente tem CH3, e aí eu vou colocar aqui os 5 carbonos, CH3 no final, e a gente pode completar com os hidrogênios aí, então. Certo? Então, ele sempre vai ter o quê? Para um alcano, ele sempre vai ter o número de carbonos e o número de hidrogênio vai ser 2 vezes o número de carbonos mais 2. Ou seja, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. A gente pode contar aqui também, ó, 3 e 2, 5 e 2, 7, 2, 9 e 3, 12. Então, C5H12. A gente pode pensar numa outra estrutura onde a gente tem uma cadeia, a gente tem uma cadeia ramificada, tá? E essa estrutura ela vai ser uma estrutura que tem a mesma forma molecular, porém ela tem uma ramificação, ó. Então CH3, e aí eu posso vir completando aqui, ó, CH3, aqui vai faltar um H, H2 e H3. Se a gente contar, ó, a gente tem os mesmos 5 carbonos, né? A gente tem C5, e a gente tem, ó, 3, 6, 9, 10, 12,
halogênios. Mesma fórmula molecular, ou mesma fórmula molecular. Só que qual que é a diferença? Aqui a gente tem o pentano, né? Alguns lugares vocês vão ver N-pentano aí, né? E aqui a gente tem, se a gente contar a partir de onde está mais perto da ramificação, eu vou mudar de cor aqui para a gente relembrar, né? Que isso já tem um pouquinho de tempo. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, né? Então, a gente começa a contar do carbono que está mais próximo à ramificação. E aí a gente tem que lembrar o nome da ramificação. A ramificação é o quê? O radical é o metil, né? Então, metil. E aí só ligações simples com 4 carbonos. Propano. Então, ó, esses caras, eles têm a mesma forma molecular, né? C5H12, porém eles têm estruturas ou fórmulas estruturais diferentes, tá certo? Então, a gente vai ver a parte de isomeria plana. Por quê? Porque a gente tem fórmulas estruturais nas isomerias planas e formas moleculares, né? A gente vai ter as formas moleculares iguais e as formas estruturais diferentes. No caso da isomeria espacial, a gente pode ter a fórmula molecular e a fórmula estrutural iguais, porém a geometria, né, por exemplo, diferente, ou a geometria ou mesmo o empacotamento, né, por exemplo, no estado sólido ele pode ser diferente. Uma estrutura, a mesma estrutura pode ou não polarizar a luz, né, de acordo com o jeito que que ela foi solidificada, né, ou cristalizada. Então a gente vai focar aqui, ó, na isomeria plana. Fórmula molecular igual, vai ser igual. E a fórmula estrutural vai ser diferente, tá certo? Então a fórmula molecular igual, fórmula estrutural diferente. Então a gente vai focar aí nos principais nos principais pontos de cada tipo de isomeria, tá? Então isômeros são compostos que vão respeitar essa regra aqui quando a gente vai falando das isomerias planas, tá? Ó, isomeria de cadeia. O que seria uma isomeria de cadeia? A isomeria que a gente tem alteração na cadeia carbônica, certo? Então a gente tem uma alteração na cadeia carbônica. Primeira coisa que a gente pode ver, que foi justamente o exemplo que eu dei, é a isomeria quando a gente tem uma cadeia aberta que ela é normal, né? Ou uma cadeia aberta que ela é ramificada. Né? Eu vou usar um outro exemplo. Eu vou usar um exemplo aqui, ó, por exemplo, do C4H10. C4H10 é o que? É a fórmula molecular, né? Então a fórmula molecular, eu posso pensar em dois compostos que eles tenham fórmula molecular C4H10, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai pensar, por exemplo, C4. Se eu quiser pensar numa estrutura que tem 4 carbonos e ela é cadeia aberta, normal, seria quem? Seria o butano, né? Então, ó, H3, H2, H2, H3. Não é isso? Então C4H10. Esse cara aqui é quem? Esse cara é o butano. Certo? Ah, e se eu tiver uma ramificação, eu posso pensar aqui, ó. A ramificação para esse caso de 4 carbonos vai ter que estar no carbono central aqui. Então cada um da ponta tem 3. E aqui vai ter 1. Quem que é esse cara aqui? Esse cara, se a gente contar de qualquer um dos lados, ó, aqui vai ser 1, 2 e 3. E da direita para a esquerda também. Então, esse cara aqui é o metil. Então, lembrem lá. E a gente pode dizer, então, que esse cara aqui é quem? É o metil. Propano. Certo? Então, ó, percebam que são duas estruturas diferentes, né? Duas fórmulas
estruturais diferentes. Porém, a fórmula molecular é exatamente a mesma aqui. Quem é a fórmula molecular? C4H10, é só a gente contar, né? E aqui? C4H10 também. Então, sempre que a gente tiver os alcanos, quem que são os alcanos? São hidrocarbonetos que só possuem ligações simples. A gente vai ter uma fórmula geral para eles que vai ser o quê? Sempre que eu quiser calcular o hidrogênio, o número de hidrogênios, por exemplo, eu vou ter aqui, né, 2 vezes o número de hidrogênios mais 2. Então a gente pode fazer aqui, ó, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, certo? Então sempre que eu tiver os alcanos, a gente pode fazer o teste, né, para descobrir se tem isômeros, sejam, se a gente tem um isômero que seja normal e outro ramificado, fazendo essa ideia aqui, ó. Tá certo? É lógico que a gente tiver, por exemplo, o propano, eu consigo fazer um isômero do propano? A gente precisa pensar, né? Então, se eu tentar, por exemplo, se ele tiver, se eu excluir esse metil aqui e colocar um H2 aqui, né? A gente não vai conseguir mexer um carbono aqui de forma que fique uma estrutura diferente, né? A não ser que a gente altere o tipo de ligação, né? De simples para duplo. Então, ó, só para lembrar aqui, ó, os alcanos eles têm essa forma estrutural. Se a gente quiser ir para os alcenos, eles têm essa forma molecular, tá? Sempre vai seguir esse padrão. Os alcenos, né, só para a gente deixar aqui, eles vão ser o quê? Sempre CN H2N. Tá? Ou seja, eu vou ter uma ligação dupla aí, né? Os alcinos, né? Pode ser alquenos e alquinos também, sem problemas. Sempre vai ser o quê? CN H2N menos 2. Então, ó, mais 2, mais 0 e menos 2. Tá? Só para a gente lembrar que a gente pode fazer esse esquema da ramificação aqui. Beleza. Agora, né, tinha colocado um exemplo aqui, mas como ficou por cima, foi o mesmo exemplo que eu coloquei atrás. Escreva as fórmulas estruturais planas de 2 isômeros da molécula do pentâneo. Foi o exemplo que eu dei atrás. Bom, isomeria de cadeia. Agora a gente pode pensar na cadeia aberta insaturada com a cadeia fechada saturada, né? O que seria isso? Seria, por exemplo, eu ter um alceno e um ciclo alcano, certo? Se eu tiver um alceno ou um ciclo alcano, ambos têm a forma estrutural CnH2n, tá? Ciclo alcano também é CnH2n, certo? Então a gente poderia pegar um exemplo, ó. Se eu quiser olhar um alceno, aí que ele tem a forma estrutural C3H6, o dobro, né? Então eu poderia pensar aí, ó, 1, 2, 3. Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter pelo menos uma ligação dupla, né? Então vou colocar aqui uma ligação dupla de KH3, de KH2 e sobrou quem? Sobrou um H aqui, né? Então tá certinho, C3H6, ok. E o ciclo alcano, ele tem que ter 3 carbonos também, não tem? Então, ó, 3 carbonos aí ligados entre si. Aqui faltou 2 ligações, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Beleza. Respeitou a mesma forma molecular. Então percebam que se eles tiverem formas moleculares, né, a estrutura da forma molecular é igual, a gente pode utilizar essa ideia aí para descobrir, por exemplo, se a gente tem um isômero aí, tá? Então lembre-se que sempre que a gente quiser obter o número de isômeros, a gente vai ter que desenhar as possibilidades, né? Então a gente pode desenhar as possibilidades lembrando das fórmulas, né? Dessas formulazinhas aí, por isso que eu estou colocando para vocês, tá? Então, ó, se a gente desenhar, lembrando dessas fórmulas, fica mais fácil.
A gente tem também, né, um isômero que seria o quê? De alcinos e pode ter os alcadienos, né? Então, mas aqui eu vou dar a ideia dos alcinos versus o... Por quê? Os alcinos versus cicloalcenos. Porque os alcinos, eles têm qual forma estrutural que eu coloquei atrás? CN, H2 vezes N, menos 2. Certo? E os cicloalcenos, eles vão ter o quê? CN, H2N, menos 2. É claro, né, que eles vão ter essa ideia. Porque eles precisam... É necessário que eles tenham a mesma forma molecular. Tá? Então a gente pode colocar aí um exemplo que seja o quê? Então a gente pode pensar agora que para esse caso aqui, ó, a gente tem já a cadeia sendo fechada, porém ela não é saturada, né? Se eu for comparar com o cicloalceno, ela é insaturada. Então seria um outro exemplo aí de isomeria de cadeia, né? Onde a gente tem a aberta insaturada e a fechada insaturada, que seria justamente o que eu coloquei aí, alcino versus cicloalcenos. Beleza, qual que seria o exemplo? A gente poderia pensar no mesmo exemplo com 3 carbonos, ó. C3, só que agora qual seria o H? H4, né? Porque, ó, CN, H2N, menos 2. Não é isso? Então, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Vai ter a mesma relação, né? Então, ó, C, tripla, C. Aqui falta um H para completar e aqui falta um H3. Bom, tá certinho, né? Então a gente tem 4 hidrogênios e 3 carbonos. E o alceno, cicloalceno? Ele vai ter aí 3 carbonos do mesmo jeito, né? Mas um dos carbonos tem o quê? Uma ligação dupla, certo? Então aqui faltou só um H para completar, um H e um H2. Então nesse caso aqui a gente tem quem? Aberta insaturada e fechada insaturada também. Aquela classificação de carbonos que a gente já tinha lá, né? De cadeias carbônicas que a gente já tinha. Ah, ela pode ser aberta, saturada ou insaturada. Ela pode ser normal ou ramificada. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Então a gente agora está trazendo tudo para cá, né? E observando aí se a gente tem formas estruturais e formas moleculares iguais ou diferentes, né? Bom, agora a gente pode pensar na isomeria de cadeia, onde a gente tem uma cadeia homogênea versus uma cadeia heterogênea. Então a gente pode pensar aí, ó, no C2, H7, N. Essa é a forma molecular, certo? Essa é a forma molecular. Então, a gente vai pensar aí o seguinte. Onde eu tenho carbono, carbono, nitrogênio, certo? Meu nitrogênio ainda faz mais 2 ligações. E agora eu venho completando aqui, né, meus nitrogênios. Esse cara aqui é quem? Esse cara aqui a gente chama de, se a gente lembrar aí da aula de funções nitrogenadas, vai ser etil, né, o nome do radical, amina, certo? Que é a estrutura aqui, né? Carbono fazendo ligações simples só, né? Com o nitrogênio. E a gente pode pensar aqui, ó, se o nitrogênio tivesse no meio, N, C, o que seria aqui, ó? H3, H3, e para completar aqui seria quem? Um H.
Bom, continua tendo 2 carbonos, né? Continua tendo um hidrogênio, continua tendo 7, né? Continua sendo C2H7N. Só que agora, em vez de uma cadeia homogênea, ou seja, o N lá no final, a gente tem uma cadeia heterogênea, onde o N está no meio. E como que seria? Seria metil, metil, amina. Então seria o que? Ou seja, 2, né? Metil, amina. Tá certo? Então esse é um exemplo aí de cadeia aqui, de uma isomeria de cadeia que a gente está mudando aí se ela é homogênea ou heterogênea. Nesse caso a gente tem o mesmo grupo funcional. Quem que é o grupo funcional? Das aminas, né? Só que aqui, ó, a gente tem o caso de uma amina primária, né? Se a gente lembrar da última aula. E aqui a gente tem uma amina secundária. Ah, daria para ter uma amina terciária? Se a gente tivesse mais um carbono, a gente poderia ter uma amina terciária, né? Aí aqui já não seria etil, seria o quê? Propil, né? Propilamina. E aqui a gente poderia ter trimetilamina, por exemplo, para ela ser uma cadeia heterogênea e aqui a nossa amina ser terciária. Ou poderia ter etil, metilamina? Poderia, né? Poderia adicionar só um carbono aqui, desse lado ou do outro lado. Beleza, então a gente termina aí nossa isomeria de cadeia. Agora, vamos falar da isomeria de posição. Ou seja, eu tenho 2 isômeros onde a gente só está mudando a posição de alguma coisa. A primeira ideia aqui é a gente olhar a posição do radical, né? Então a gente poderia pensar aí o seguinte: aqui no metilpentano, né? Só que a gente vai pensar o seguinte, ó, a gente sempre tem que numerar, né, os carbonos do mais perto aí, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então aqui a gente tem quem? A gente tem 2 metil, né? Que é o nosso radical metil. E embaixo a gente tem 5 carbonos. Então seria quem? Pentano, né? Então radical mais hidrocarboneto. 2 metil pentano. Certo? Qual que é a forma estrutural dele? Qual que é a forma molecular? Perdão. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Então a gente tem C6. E agora a gente tem 3, 6, 9, 10, 12, 14 hidrogênios. É claro que a gente tem 14 hidrogênios. Como que eu poderia saber que tem 14 hidrogênios sem precisar contar? CN, H2N, mais 2. Não é a forma dos alcanos? Eu não tenho nenhuma ligação dupla, então... Se o N vale 6, 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Então lembrem da mesma ideia. E aí, se eu quiser aí mudar a posição do radical, então eu vou ter o quê? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, o que eu não posso colocar de cá? O que eu não posso colocar aqui? Que seria exatamente essa estrutura, porque a gente tem que começar contando de quem está mais perto, né? Então, ó, H3, H2, H, H2, H3. Então, ó, de qualquer lado que eu começar a contar, sempre vai dar 3, ó. De cá, se eu começar 1, 2, 3. Se eu começar de cá também, 1, 2, 3, mesma coisa, né? Então aqui quem eu tenho? Eu tenho 3 metil
pentano. Mesma coisa. E qual que é a fórmula molecular? Fórmula molecular ciano, C6H14. Então, mesma fórmula molecular, diferente forma estrutural e uma mesomeria que está mudando só a posição do local. Tá? Então, essa é a ideia. A gente pode pensar também em mesomeria que muda a posição da insaturação. Então, se eu quiser, por exemplo, um cara que tem aí 4 carbonos, certo? Se eu tenho saturação, eu posso pensar então um cara que seja um alceno ou um alqueno, C4H8, lembra lá, né? Sempre é o que? CN H2N, né? Então, ó, C4H8, vamos pensar aí, né? No caso seria o buteno, né? Então, ó, vamos pensar que ele é um buteno, ou seja, o primeiro carbono é quem tem saturação. Ó, aqui ficou H2, aqui ficou H, aqui ficou H2, ficou H3, não é isso? Então 2, 3, 4, 5, com 3, 8, certo? Então esse aqui é um buteno. Beleza. Bom, e se eu quiser trocar a posição dessa saturação? Se eu quiser falar que a saturação está exatamente no meio, por que eu não posso pôr no final para esse caso? Porque a gente teria que começar a contar mais perto da saturação, né? Então, ó, H3, H3, H e H. Continua tendo 8 hidrogênios? Continua. Continua sendo um alceno? Continua. Mas o que mudou? Posição da insaturação. Ela está no carbono 1, 2, ou do outro lado, se eu contar, 1, 2. Mesma coisa, né? Então ele é o 2 buteno, né? Ou but2eno, não tem problema. But1N, but2N, né? Então a gente tem aí a diferença na posição da insaturação, certo? E aí para a gente fechar essa parte de isomeria de posição, a gente pode pensar na posição da função orgânica que a gente tem. A gente vai escolher uma função orgânica aqui, né? Escolher a função orgânica do álcool. E aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, os álcoois, eles têm... A gente poderia calcular o número de hidrogênios, por exemplo, eles seguem um padrão. Se a gente tiver ele, né, como o álcool ele, teoricamente não tem a insaturação, a gente pode colocar, ó, CN, 2N mais 2, e ó, tá? Então a gente vai usar o exemplo do propanol. Então, ó, vamos ao exemplo do propanol. Propanol, vou colocar aqui, ó, o OH de cá, e aqui eu vou colocar o CH2, H3. Então, ó, o propanol ele tem 3 carbonos, então C3. Pela nossa regra aqui, 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Então a gente pode contar também, ó, 3 mais 2, 5, e 2, 7 mais 1, 8. Então H8. E o oxigênio. Ok. Só que a gente pode colocar essa função aqui, por exemplo, né? Então esse cara aqui a gente chamaria de 1 propanol. Por quê? Porque a gente começa a contar mais perto da função, ó. Certo? Então, se a gente alterar aqui a nossa posição da função, então se eu colocar essa função aqui, ó, por exemplo, né, a hidroxila, a gente já alterou aí, né, o nosso composto. Então esse composto aqui agora ele continua sendo C3H8O, mas agora ele é quem? 1, 2, 3. Então ele é 2 propanol. Certo?
Então, quer dizer, a gente viu aí as isomerias de cadeia, né? Que são já quatro tipos de isomeria, mais as de posição, que são 3 tipos de isomeria, tá? Eu vou encerrar essa parte do vídeo por aqui e vou fazer uma segunda parte para não ficar muito longo, tá certo? E aí eu volto com vocês aí para a gente ver os outros tipos de isomeria.